O crepúsculo abraça a cidade em tons de cinza e chumbo, um véu melancólico que cobre a agitação incessante. Olho para as luzes que piscam nas janelas dos prédios, cada uma pequena prisão, uma cela iluminada onde almas se debatem. O homem, em sua infinita e vã busca por algo que o complete, arrasta-se pela existência, um fantoche movido por fios invisíveis, amarrado a uma força cega e insaciável. Acreditamos no controle, na ilusão patética de que somos mestres do nosso destino, que as rédeas da vida estão em nossas mãos. Pura e cristalina tolice. Somos, na verdade, embarcações sem leme, à mercê de correntes subterrâneas que nos empurram e puxam, à vontade. Uma força cósmica e irracional que nos impele sem propósito, sem descanso, apenas para a dor. A dor. A dor. Ela é a condição primária do ser, a melodia constante no fundo da orquestra da existência. Nascemos dela, vivemos nela, e nela nos dissolvemos. O choro do recém-nascido não é de alegria, mas de reconhecimento da sua entrada em um mundo de privação. Aquele homem que se afoga em promessas vazias de sucesso, que persegue uma miragem de fortuna e reconhecimento, não sabe que cada degrau da sua escalada é um prego a mais em sua própria cruz. Ele trabalha incansavelmente, ignora o cansaço, a família, a própria alma, tudo em nome de uma felicidade que ele acredita estar no próximo título, no próximo milhão, na próxima validação. Mas a cada conquista, a satisfação é um hálito tênue, um sopro efêmero que mal toca a pele antes de desaparecer, deixando para trás um vazio ainda maior. É a sede que nunca se sacia, o desejo que, uma vez atingido, dá lugar a outro, numa espiral incessante de insatisfação. A vida é um eterno vir a ser que nunca se torna. Estamos sempre em falta, sempre buscando, sempre querendo. E é nesse querer que reside a tortura. O desejo é o anzol cravado na carne, e cada movimento para arrancá-lo apenas aprofunda a ferida. Pense na mulher que se sente vazia, apesar de ter tudo o que a sociedade dita como necessário: casa, família, estabilidade. Mas há um abismo dentro dela, um eco que ressoa com a certeza de que algo vital está ausente. Ela se joga em hobbies, em viagens, em relacionamentos, em prazeres superficiais, buscando preencher esse buraco. Mas cada nova experiência é como água em uma peneira. Ela escorre, deixando o vazio intacto, talvez até mais profundo. Isso porque a busca pelo prazer é um erro fundamental, uma inversão perigosa. O prazer não é um estado positivo, é, na verdade, a interrupção momentânea da dor. É o alívio, e não a plenitude. Assim como a saúde é a ausência da doença, e não um estado de euforia contínua. Nós perseguimos a ilusão de um êxtase permanente, quando a verdade é que a felicidade é um estado negativo, uma breve trégua na guerra da existência. E quando o prazer cessa, o tédio se instala, pesado e asfixiante, mostrando a face nua da falta de sentido. O tédio, ele é a evidência irrefutável da vacuidade da existência, quando a vontade, por um instante, silencia seu clamor. Ele é o lembrete brutal de que, sem um objeto de desejo para nos impulsionar, somos meros invólucros, cascas vazias, aguardando a próxima onda de querer. O jovem que se perde no desejo, navegando entre a gratificação instantânea das redes sociais, a busca por aceitação em grupos efêmeros e a euforia fugaz de substâncias, não percebe que está apenas acelerando o ciclo vicioso. Ele busca uma liberdade que não existe, uma autonomia que é apenas a ilusão de poder sobre o próprio vício. A cada curtida que ele almeja, a cada imagem editada que ele posta, ele se amarra mais, torna-se mais dependente de uma validação externa que nunca o completará. Sua liberdade é a liberdade de um rato em uma gaiola, girando na roda, acreditando que está avançando, quando na verdade está apenas reproduzindo o mesmo movimento em um espaço confinado. A ilusão do ego é o cerne da nossa cegueira. Acreditamos que somos indivíduos separados, com vontades próprias e autodeterminadas.
Mas essa é apenas uma representação, um véu de Maia que nos impede de ver a unidade fundamental da vontade cega que nos anima e nos move. O ego é uma construção frágil, um castelo de areia que as ondas do destino desfazem sem esforço. Quando um homem se sente ofendido, humilhado, ferido em seu orgulho, ele está defendendo uma ilusão, uma imagem que ele construiu de si mesmo. Essa defesa é a fonte de inúmeras angústias, de ressentimentos que corroem a alma. A verdadeira liberdade não reside na afirmação do ego, mas em seu enfraquecimento, em sua dissolução. É um processo doloroso, como descolar a pele grudada em uma ferida, mas é o único caminho para a paz que a existência oferece. A liberdade falsa é a de agir de acordo com nossos impulsos e desejos, que são ditados pela vontade. A verdadeira liberdade está na capacidade de suspender esses impulsos, de ver através do véu, de recusar o jogo. É preciso encarar a verdade crua da existência, por mais que ela nos fira. A vida não é justa, não é boa, não tem um propósito grandioso além da autopreservação da vontade. O sofrimento não é um desvio, mas a rota principal. A doença, a perda, a desilusão são a tessitura da nossa realidade. Não há um Deus benevolente que nos observará, nem um plano cósmico que justifique nossa dor. Há apenas a vontade cega, que nos move e nos consome, e o sofrimento que dela deriva. Mas, e aqui reside a centelha de lucidez, não de otimismo, mas de aceitação. Há um caminho para o alívio, para uma trégua silenciosa. Não é a busca incessante por prazer, que é apenas uma fuga e um engano, mas sim a contemplação e a renúncia. A introspecção profunda, o olhar para dentro de si mesmo sem as lentes distorcidas do desejo, revela a engrenagem da vontade em ação. Quando nos afastamos do redemoinho das paixões e dos anseios, quando silenciamos o clamor do ego, podemos observar o espetáculo da existência com uma distância quase impessoal. É como assistir a uma peça de teatro onde nós mesmos somos os atores e os espectadores simultaneamente. Essa distância, esse desapego, é o primeiro passo para a renúncia. A renúncia não é o abandono da vida, mas o abandono da ilusão de que a vida nos deve algo, de que ela nos trará a felicidade que tanto almejamos. É a aceitação da dor como parte intrínseca do ser, e a recusa em alimentar o ciclo do desejo. A beleza estética é um portal, um raro e precário escape da tortura da vontade. Quando nos perdemos na admiração de uma paisagem imponente, na melodia de uma sinfonia que transcende o tempo, na contemplação de uma obra de arte que nos arrebata, o desejo silencia. Por um breve instante, somos transportados para um reino onde a vontade, essa força cega e impulsiva, cede lugar à representação pura, à forma desinteressada. Não há querer, não há busca, apenas o ser em sua manifestação mais elevada. O artista, nesse momento de criação, ou o observador em sua contemplação, liberta-se da servidão do desejo, tornando-se, por um lampejo fugaz, um sujeito puro de conhecimento, desprovido de vontade. É por isso que a experiência estética é tão rara e tão preciosa. Ela nos dá um vislumbre do que significa estar livre da eterna roda do desejo, de sentir a dor da existência, mas não ser consumido por ela. A melancolia do entardecer se aprofunda e as sombras se alongam, pintando o mundo com um cinzento mais denso. O ar é pesado, talvez com as aspirações não realizadas, os sonhos desfeitos, os suspiros de milhões. E nessa pesadez encontramos a verdade. A vida não é uma festa, mas uma peregrinação constante sob um céu sombrio. E o propósito de nossa existência, se é que existe algum, não é o de encontrar a felicidade, mas o de entender e, talvez, mitigar o sofrimento. O homem que se ilude com a ideia de que o sucesso material trará a paz. O jovem que busca a validação em olhos alheios. A mulher que tenta preencher o vazio com prazeres fugazes. Todos estão enredados na teia da ilusão. A liberdade que tanto anseiam não está na satisfação de seus desejos, mas na libertação deles. Pense no asceta, no sábio que se retira do mundo, não por desprezo, mas por compreensão.
Ele não busca a dor, mas a aceita. Ele não persegue o prazer, mas o despreza como uma distração. Sua vida é um testemunho da renúncia, do desapego. Ele compreendeu que a verdadeira paz não reside na posse de coisas, nem na ausência de problemas, mas na superação do próprio querer. Essa não é uma mensagem de otimismo ingênuo, mas de lucidez brutal. Não há felizes para sempre. Há apenas a possibilidade de uma trégua, de uma aceitação. A vida é sofrimento, e a vontade é a raiz desse sofrimento. Mas, ao compreender essa verdade, ao olhar para ela sem desviar o olhar, ao contemplar a beleza desinteressada, ao praticar a renúncia, podemos encontrar um caminho, não para a felicidade, mas para um alívio sereno, para uma aceitação da nossa condição. É um caminho de solidão, de introspecção. Um caminho que exige coragem para enfrentar a si mesmo, para despir-se das ilusões que nos confortam, mas é o único caminho autêntico, o único que nos oferece a chance de transcender a roda do sofrimento. A lucidez não é uma promessa de alegria, mas de um conhecimento amargo e libertador. A escuridão da noite engole as últimas luzes do dia e o silêncio se instala, profundo e absoluto. Nesse silêncio, a verdade ressoa, clara e inegável. A existência é dor, a vontade é cega, e a redenção, se há alguma, encontra-se na contemplação e na renúncia. Não há respostas fáceis, nem escapatórias doces, apenas a dura realidade. E a aceitação dessa realidade é o único atalho para a paz. O eco do tédio se propaga, um vazio ensurdecedor que preenche os interstícios de cada vida. Ele é o lembrete incômodo da futilidade de nossas ambições, a prova silenciosa de que a satisfação, quando chega, é um hóspede efêmero, deixando a casa ainda mais vazia do que antes. O homem de negócios, consumido por metas e prazos, acredita que a próxima fusão, o próximo grande negócio, finalmente o libertará. Ele acumula fortunas, mas sua alma permanece faminta, sua mente inquieta. O tédio o persegue, uma sombra constante que o alcança nos raros momentos de quietude, lembrando-o de que o sucesso material é apenas uma sucessão de momentos de alívio da dor do esforço, e não a plenitude que ele busca. Ele vive como um escravo da vontade, que o impulsiona a querer mais, a ter mais, a ser mais, sem nunca atingir um ponto de descanso. Sua existência é uma corrida sem linha de chegada, uma busca incessante por algo que, uma vez alcançado, revela-se insatisfatório e cede lugar a um novo desejo. A mulher que investe toda a sua energia na manutenção de uma imagem, na busca pela perfeição estética, na aprovação alheia, vive uma vida construída sobre areia. Cada nova intervenção, cada dieta, cada peça de roupa que ela adquire, é um esforço para mascarar a verdade interna, a insatisfação intrínseca. O desejo de ser admirada é um poço sem fundo, e cada elogio é um gole d'água que apenas acentua a sede. Ela está aprisionada na roda da vaidade, alimentando um ego faminto que nunca se sacia. A felicidade que ela persegue é uma miragem que evapora ao toque, deixando-a mais vazia e exausta do que antes. O tédio a assola quando o espelho não reflete a imagem idealizada, quando as redes sociais não entregam a quantidade de validação esperada. É o vazio existencial que se manifesta, mostrando a superficialidade de sua busca. E o jovem que se lança nos braços do prazer instantâneo, das drogas, das relações superficiais, da busca por adrenalina, acredita que está vivendo intensamente. Ele confunde a euforia momentânea com a felicidade duradoura. Cada nova experiência é um pico de sensações, seguido por um abismo de tédio e desilusão. A vontade o arrasta de um prazer para o outro, como um cão faminto que persegue uma isca. Ele não percebe que a liberdade que ele busca é uma ilusão, que ele é um escravo de seus próprios impulsos, marionete de uma força cega que o empurra para mais e mais. A dor da ressaca moral, da solidão que se instala após a euforia, é a face nua da sua condição. Ele está preso em um ciclo vicioso,
onde a busca pelo prazer apenas intensifica o sofrimento e o tédio subsequente. A ilusão do controle é talvez a mais cruel de todas as armadilhas. Acreditamos que somos os capitães de nossos destinos, que podemos moldar a realidade de acordo com nossos desejos. Mas a vida, em sua indiferença brutal, desfaz nossos planos, derruba nossos castelos de cartas. A doença chega, a perda nos atinge, a tragédia nos assola, e a fragilidade de nossa existência se revela em toda a sua crueza. Essa impotência é uma dor insuportável para o ego, que se agarra desesperadamente à quimera do controle. Mas é exatamente na aceitação dessa falta de controle que reside uma forma de libertação. Não há como lutar contra as marés da vontade. A única saída é aprender a navegar e, em certos momentos, a se entregar. A introspecção não é uma fuga, mas um confronto. É mergulhar nas profundezas do próprio ser e desvendar as camadas de ilusão que construímos. É um trabalho árduo e doloroso, como desenterrar velhas feridas, mas é o único caminho para a lucidez. Ao observar o fluxo incessante de nossos pensamentos e desejos, sem nos identificarmos com eles, começamos a ver a vontade em ação. Percebemos que não somos os autores de nossos desejos, mas meros receptáculos, veículos para uma força que nos transcende. Essa percepção é o início da renúncia. A renúncia não é a negação da vida, mas a negação da vontade que nos escraviza. É um passo para trás, uma recusa em participar do jogo incessante do querer. A contemplação da beleza estética é um oásis nesse deserto de dor. Quando somos tocados por uma obra de arte, por uma paisagem grandiosa, por uma melodia sublime, a vontade silencia. Por um breve momento, a agonia do desejo cessa, e somos libertados da sua tirania. É como se nos tornássemos puro olho, pura audição, puros sujeitos de conhecimento, desinteressados, desapegados. Nesse estado, a dor da existência recua e um vislumbre de paz se instala. Não é uma felicidade duradoura, mas uma trégua abençoada, um momento de transcendência. A beleza, em sua pura manifestação, nos oferece uma pausa no eterno ciclo de sofrimento. A noite avança e o silêncio se adensa, um manto pesado que envolve a cidade adormecida. As luzes das janelas se apagam uma a uma, e cada escuridão é um lembrete da fragilidade e da transitoriedade da existência. O homem que passa a vida buscando a aprovação, a mulher que se perde na busca por bens materiais, o jovem que se vicia em prazeres fugazes, todos estão enredados na mesma teia de ilusão, impulsionados pela mesma vontade cega e insaciável. A dor é a única constante, e o sofrimento, a melodia de fundo que permeia cada momento. Não há escapatória na fuga, nem redenção na busca incessante. A única esperança, se é que se pode chamar assim, reside na aceitação amarga da verdade. A verdade é que a vida é uma oscilação perpétua entre a dor e o tédio. Quando a dor nos assola, clamamos por alívio. Quando o alívio chega, o tédio se instala, lembrando-nos da vacuidade da existência sem um objeto de desejo. É um ciclo sem fim, uma roda de sansara da qual poucos conseguem escapar. A busca por prazer é um engano, uma ilusão perigosa que apenas aprofunda a ferida. Não há plenitude na satisfação do desejo, apenas um alívio momentâneo que dá lugar a um novo querer, a uma nova dor. A felicidade não é um estado positivo a ser alcançado, mas a ausência temporária do sofrimento. Um raro interlúdio na sinfonia da angústia. A liberdade falsa é a de seguir os impulsos da vontade, acreditando que estamos agindo por conta própria. Mas somos meros instrumentos, fantoches de uma força maior que nos move sem propósito. A verdadeira liberdade não está na ação irrestrita, mas na capacidade de suspender a ação, de observar a vontade em si mesma, de recusar-se a participar do seu jogo. É um ato de resistência, um desprendimento do mundo fenomenal em direção à essência nua da existência. Essa liberdade não é fácil, pois exige o sacrifício do ego,
a renúncia aos prazeres e às ilusões que nos confortam. Mas é exatamente nesse desapego, nessa negação da vontade, que reside a única faísca de transcendência que a vida oferece. Não é um otimismo pueril, uma promessa de um futuro melhor, mas uma lucidez que aceita a dor como condição do ser e busca o alívio na contemplação e na renúncia. A introspecção profunda, o olhar sem véus para a própria condição, é o primeiro passo. Compreender que somos parte de uma vontade universal, que nossos desejos não são nossos, mas manifestações dessa força cega, é libertador. É como ver as cordas que nos movem e, ao ver, enfraquecer o poder do marionetista. A beleza estética é a única porta entreaberta para a libertação. Quando nos perdemos na pura contemplação, o desejo se cala. O sujeito de conhecimento se eleva acima da vontade, tornando-se um puro olho, uma consciência desinteressada. Nesses momentos fugazes, experimentamos a serenidade, a paz que transcende a dor. Não é uma fuga da realidade, mas uma suspensão da tirania da vontade. É um vislumbre do nirvana, da aniquilação do querer que nos aprisiona. A arte, em sua mais elevada expressão, é um bálsamo para a alma ferida, uma pausa na eterna agonia da existência. Ao final, não há vitória gloriosa, nem redenção definitiva. Há apenas a aceitação. Aceitar que a dor é intrínseca, que o desejo é tortura, que a felicidade é um alívio temporário. Aceitar a crua verdade da existência e, a partir dessa aceitação, buscar um caminho de menor sofrimento. Esse caminho não passa pela busca insaciável por prazer, mas pela renúncia à vontade cega que nos impulsiona. É um caminho de desapego, de distanciamento, de contemplação. A lucidez não promete alegria, mas um conhecimento amargo e libertador. O mundo não é um lugar de prazer, mas de dor e esforço constante, um inferno onde os demônios são nossos próprios desejos. Mas ao reconhecer a natureza desses demônios, podemos talvez desarmá-los um por um. A vida é sofrimento, mas a compreensão desse sofrimento é o primeiro passo para a libertação. Uma aceitação serena, não da felicidade, mas da paz que reside na ausência de querer. E nesse silêncio, a verdade se revela, fria e inegável, mas, paradoxalmente, também libertadora. O tédio, esse inimigo temido, pode se tornar o único amigo, o mensageiro da verdade que nos impulsiona à introspecção e à renúncia. A única forma de alívio possível. Se você encontrou ressonância nessas reflexões sombrias, se a verdade nua e crua da existência o tocou, então saiba que há mais a ser contemplado. Inscreva-se em nosso canal para continuar essa jornada introspectiva e desvendar as profundezas da vontade e do sofrimento.